E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ata e eu sou do grupo PET Engenharia Elétrica da UFMT. Bem, eu vou estar acompanhando vocês nessas aulas de programação básica, né, em linguagem C, porque basicamente a linguagem C ela é a porta de entrada dentro das linguagens de programação. E quando nós não programamos nada, nós não temos nenhuma lógica de programação, é aconselhável que nós começamos a programar por essa linguagem. Então, eu acredito que muito de vocês aí que estão fazendo esse curso de Arduino, não tenham nenhum contato com a linguagem de programação em geral. Então, a gente vai estar disponibilizando para vocês duas aulas de programação em linguagem C, que é muito semelhante à linguagem do Arduino, para que vocês aprendam a encontrar problemas dentro da linguagem de programação, resolvê-los e até mesmo adaptar alguns códigos que estão disponíveis na internet para vocês, para que vocês possam usar qualquer coisa, entendeu? Então vamos começar aqui. Basicamente nós vamos usar este site aqui, online, gdb.com, que é um site online na internet, qualquer um tem acesso a ele, não precisa se inscrever, não precisa baixar nada, ele é disponibilizado aí, e ele tem algumas linguagens de programação aqui disponíveis, para que nós possamos rodar os nossos códigos. Nós vamos usar a linguagem C, tá? Linguagem C. Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui não tem importância, depois eu vou explicar para vocês. E basicamente o layout do site é esse. Vocês vão, eu posso esconder ou mostrar essa parte aqui, né? Eu vou deixar escondido, tá? Como eu mostrei para vocês aqui, vocês vão selecionar a linguagem de programação. Como eu já disse, a gente vai usar a linguagem C. E dentro dessa engrenagem aqui nós podemos selecionar alguns detalhes do nosso editor. É, eu vou colocar aqui um tema branco, né, um tema claro, e eu vou colocar a fonte um pouco maior, tá? Então, basicamente, né, dentro desse site aqui, essa parte branca aqui, será onde nós vamos escrever nossos códigos e escrever totalmente a nossa linguagem de programação. Aqui em cima tem algumas opções que a gente pode rodar o nosso programa através desse run. O debug serve para a gente solucionar alguns problemas, né? Ele vai visualizar se tem algum problema dentro do nosso código. Stop, ele vai parar o programa se estiver rodando. O share, arquivo, a gente vai compartilhar nosso programa. Save, a gente vai poder salvar, né? Só que daí a gente vai precisar de uma conta. Nesta opção aqui, download, a gente pode baixar o nosso código para o nosso computador. Quer ver, ó? Ele vai pedir para mim selecionar um arquivo e eu posso salvar. Ou seja, eu posso salvar os arquivos que eu fizer aqui através desse site, ok? Vou dar um run aqui para vocês verem. Ele já vem com esse código pré-determinado, que é um código para mostrar alguma coisa na tela. Como vocês podem perceber, eu vou explicar para vocês detalhadamente o que cada uma dessas linhas aqui faz. Mas basicamente, vocês têm que se atentar agora é que essa linha aqui, printf, e entre parênteses aqui, hello world, é mostrado para a gente, ó, hello world. E tudo que alterar aqui dentro será também alterado, né? Todo mundo dentro das linguagens de programação sabe que o primeiro código que a gente faz é um olá mundo, né? Olá mundo, eu sei programar, né? Mostrando aqui para vocês, olha lá, ó, olá mundo, tá? Então, essa linha de programação, ela serve para printar as coisas na tela, para mostrar para o usuário alguma coisa, tá? Depois eu vou estar mostrando mais detalhadamente para vocês. Bem, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre comentários. O comentário é basicamente aquilo que o computador não vai entender dentro da linguagem de programação. Ou seja, a gente pode escrever qualquer coisa aqui dentro da nossa área de texto que o computador não vai se importar com aquilo, ele vai descartar. Ele vai considerar que aquilo lá não é uma linha de programação. Ou seja, não vai dar erro, não vai dar nada, tá? E por que que isso é importante? A gente às vezes precisa criar alguns comentários para conversar com outros programadores. Imagina que você está dentro de uma empresa
e várias pessoas tenham que modificar o mesmo código, tá? Às vezes, você poupa tempo da pessoa ter que entender aquele código que você programou, simplesmente falando para ela, né, escrevendo um comentário. Então, dentro da linguagem C, existem duas formas de fazer um comentário, que é através do barra barra e através do barra asterisco e asterisco barra. Qual que é a diferença dessas duas formas de fazer comentários? Como vocês podem ver aí, ele está um pouquinho verde, né? Que é o que significa comentário, tá? Tudo que tiver meio nessa cor aqui é um comentário. Então, esse barra barra, ele comenta tudo que está à direita dele. Por exemplo, se eu escrever aqui, este é um comentário, vocês podem ver que está verde, e a linguagem de programação desconsidera esta linha aqui, tá? Da mesma forma que se eu escrever aqui, este é um comentário. Como vocês podem ver aqui, ele inicia o comentário com barra asterisco e finaliza com asterisco barra, tá? Então, se eu pegar essa finalização aqui, asterisco barra, e der um enter nela, eu poderia escrever todas essas linhas aqui, ó, até que feche, né, o comentário, que também será considerado um comentário. Por exemplo, esta é uma segunda linha, comentário. Então, basicamente, isso aqui, tudo que eu escrever aqui dentro desses barra asterisco e asterisco barra, será considerado um comentário. Porém, quando eu coloco barra barra, é somente o que está dentro desta linha à direita do barra barra, tá? Então, tudo que eu escrever para cá e não será lido pela máquina. Porém, se eu pegar aqui e colocar aqui embaixo, esta é uma segunda linha, vocês podem perceber que ficou branco, ficou preto na verdade, né? A cor da escrita ficou preta. Por quê? Porque a máquina está tentando entender isso aqui e ela não vai entender, vai dar erro, tá? Por isso que vocês, tudo que vocês forem escrever para as outras pessoas lerem, ou até mesmo para daqui a um tempo você se lembrar do código que você programou, é interessante vocês fazerem um comentário, tá? Então essas são as duas formas de fazer um comentário. Barra, asterisco, asterisco, barra, tá? Então, só para dar um exemplo, se eu quiser comentar esta linha aqui, eu poderia simplesmente dar um barra barra e escrever: esta linha faz com que imprima uma conversa, tá? Como vocês podem ver aqui, isso aqui é comentário, não vai dar erro, tá? Então, se eu quiser, eu coloco barra barra à direita e escrevo um comentário, beleza? E aí, pessoal, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre variáveis. É uma das primeiras coisas que nós temos que aprender dentro da linguagem C e é muito importante que vocês aprendam. Bem, o que é variável? Variável, dentro de uma linguagem de programação, é como se fosse um nome, é como se fosse um item, tá? E dentro desse item a gente pode atribuir algum valor para ele. Esse valor pode ser tanto numérico, né? A gente pode falar que, por exemplo, a gente pode criar um item chamado blusa azul e a gente atribuir a este item um valor numérico de 10, tá? Ou seja, a gente atribui que a blusa azul vale 10. Mas esse conceito de variável é isso mesmo, a gente pode alterar o valor dele com o tempo. Por exemplo, a gente pode, supondo um programa de uma loja de roupas, e a gente cria, sei lá, todas as roupas da nossa loja. Blusa azul, blusa vermelha, blusa laranja, tá? E vamos supor que vocês desejam criar um combo. Por exemplo, quando a pessoa leva 3 roupas, ela ganha uma promoção. Então a gente pode fazer matemática com essas variáveis, atribuir o valor delas a outras variáveis. Então isso é muito importante dentro da nossa linguagem de programação, tá? Então, como eu estava falando para vocês, existem alguns tipos de variáveis dentro da linguagem de programação C. Entre elas, a variável inteira, variável float, é basicamente ponto flutuante, ou seja, aqueles variáveis que têm casas decimais, tá? A gente também vai ter a string. A string é basicamente letras, tá? A gente pode atribuir letras a uma variável.
E também a gente tem a booleana. A princípio, ela pode ser atribuída como falso ou verdadeiro, 0 ou 1. E também nós temos as variáveis char. Char é simplesmente uma letra, uma única letra, tá? Então nós temos que uma string é um conjunto de chars, né? Um conjunto de palavrinhas, letrinhas, tá? Eu vou escrever aqui para vocês poderem observar melhor. Vou dar aqui duas barras, né? Para acionar um comentário. Vou estar definindo aqui para vocês. Int. Agora a gente coloca o nome da nossa variável, que eu estava falando para vocês. O nome dela pode ser blusa azul, blusa laranja, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, variável. Underline 1. Eu não posso fazer isso aqui, ó, variável 1, tá? Eu tenho que colocar um underline, eu tenho que ligar ela. Eu vou atribuir a ela um valor de 0. E aqui eu vou criar outra variável, por exemplo, variável underline 2, que ela também vai começar como 0. Esqueci do ponto e vírgula aqui no final. Tá. Isso aqui ainda é um comentário, tá? O programa não vai entender isso aqui como uma linguagem de programação. Eu vou apagar aqui. Vocês podem ver que ficou roxo, né? O roxo aqui significa que a gente está definindo uma variável. E é dessa forma que a gente define uma variável dentro da linguagem C, tá? A gente inicia ela com o tipo dela, que eu nem falei para vocês, pode ser int, float, a string, né? E o char, booleano. E a gente coloca o nome da variável sem espaço, tá? E a gente também tem que respeitar que todas as letras minúsculas, quando a gente for chamar ela lá na frente, tem que estar minúsculas e maiúsculas. E a gente coloca um igual, 0, tá? Você pode atribuir aqui qualquer valor numérico, tá? Eu vou depois mostrar como definir os outros tipos de variáveis, mas agora eu só quero mostrar para vocês como que você pode fazer uma álgebra dentro da linguagem de programação C, tá? Por exemplo, aqui, eu defini duas variáveis, né? Int variável 1 igual a 0 e int variável 2 igual a 0. Eu vou colocar aqui, vou mudar os valores dela para 3 e 5. Agora, eu quero mostrar o resultado da soma dessas duas variáveis aqui para vocês. E o segredo está dentro desta função aqui que eu tinha falado para vocês, né? O printf. Eu vou escrever aqui dentro. Essa daqui é basicamente a função, tá? Essa aqui é a função em branco. Printf, abre parênteses, abre aspas, e aqui dentro você vai colocar o texto que você quer que seja exibido. Eu vou colocar o resultado da soma das duas variáveis é. Dois pontos. Beleza. Agora, como que eu faço? Eu vou rodar aqui para vocês, ó. Run. Opa, esqueci de colocar a linguagem C aqui. Eu dei run lá em cima. Ele vai só escrever para mim o seguinte: o resultado da soma das duas variáveis é, em branco. Para mim chamar o resultado dessas duas variáveis aqui dentro, eu preciso aqui dentro do meu printf chamar essas duas o resultado, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho que colocar um porcentagem i. Porcentagem i, ele chama um número inteiro. Depois dessas aspas aqui, eu coloco uma vírgula e eu coloco o resultado, o que eu quero chamar, qual variável que eu quero chamar. E aqui eu vou chamar variável 1 mais variável 2. Se eu der run aqui de novo, ele vai mostrar, ó, o resultado da soma das duas variáveis é 8. Como vocês podem ver, 5 mais 3 é 8, tá? A gente primeiro tem que definir as nossas variáveis com int, ou float, ou string, ou char, ou booleano. Aí a gente coloca um nome desta variável igual a 3, ou igual a 0, ou igual a 2, ou igual a 1, o valor inicial que vocês querem, tá? Depois a gente definir as variáveis, se a gente quiser mostrar essas variáveis para as pessoas, a gente pode usar este comando printf, abre parênteses, como vocês podem ver aqui, abre parênteses, abre aspas, e dentro das aspas a gente vai colocar o texto que a gente quer que exibe, e a gente vai ter que chamar esta variável, usar este porcentagem i para inteiro, porcentagem f para float, tá? A gente que vai a gente, como programador, tem que saber qual é o tipo de variável que a gente vai estar usando. E aqui a gente vai ter, ó, variável 1 mais variável 2, que é como se fosse o comando. Se eu quisesse, por exemplo, exibir só a variável 1, eu coloco variável 1 aqui,
ele vai mostrar só o valor da variável 1. Lá, ó, 3, que é o valor da nossa variável 1, tá? Então, basicamente, a gente pode fazer vários tipos de aritmética dentro da linguagem C. Por exemplo, eu vou colocar variável 1 menos variável 2. O resultado é menos 2, tá? Que é 3 menos 5 igual a menos 2. Então, sempre que eu precisar fazer aqui uma conta, fazer uma subtração, fazer alguma coisa, a gente também pode estar realizando através desse comando, printf. Outro comando aqui para vocês darem uma olhada é um comando chamado scanf. Eu vou apagar esta linha aqui e eu vou deixar essas duas aqui como zero. O que é o scanf? Scanf é ao contrário do printf. Enquanto o printf ele mostra os resultados, o scanf ele colhe resultados, tá? Então eu posso colocar aqui porcentagem i, né? Vírgula. Eu tenho que colocar este e comercial aqui e a variável que eu quero receber um valor. Se eu der run aqui em cima, ele vai aparecer para mim, vai ficar piscando isso aqui porque ele está esperando um resultado. Eu vou colocar 3, ele vai acabar o programa. O que aconteceu aqui? Quando eu iniciei o programa, ele me pediu para mim inserir um número. Quando eu apertei 3, ele pegou e atribuiu 3 a esta variável aqui, tá? Como que eu vou provar isso para vocês? Eu vou dar um printf aqui embaixo, tá? Printf. E eu vou mostrar para vocês o valor da variável 1, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Valor da variável 1 é, como vocês sabem, porcentagem i. Depois das aspas, vou dar uma vírgula e vou escrever, né? Qual é a variável que eu quero mostrar? Variável 1. Nunca esqueçam do ponto e vírgula. E eu vou dar aqui um run. Lá, ele está pedindo para mim, né? Eu vou escrever aqui 3. Depois ele me mostra. O valor da variável 1 é 3. Vou dar run de novo aqui. Vai esperar um valor, vou colocar 7. O valor da variável 1 é 7. Tá. Por que a gente precisa aprender esses dois comandos inicialmente? O scanf e o printf. A gente pode fazer uma mini calculadora, primeiramente, tá? Eu vou colocar aqui, primeiramente, um printf e vou escrever. Coloque o valor da variável 1. Agora eu vou colocar é como se fosse um comando, né? É como se eu quisesse que a pessoa fizesse isso. Coloque o valor da variável 1. Quando eu der run aqui, ele vai aparecer para mim, ó. Coloque o valor da variável 1 e ele vai ficar esperando o meu comando. Quando eu der 5 aqui, ele vai dar ele vai finalizar o programa. Como que eu faço para ficar mais bonitinho, para pular linha ou para dar um tab? A gente vai colocar barra invertida aqui. Deixa eu ver como que eu coloco aqui no meu computador. Aqui. Esta barra invertida, tá? Quando a gente coloca esta barra invertida e N, ele vai pular uma linha. Quer ver? Ó, coloque o valor da variável 1. Ele já pulou a linha lá para mim, tá? Vai ficar mais bonito. Eu vou dar um stop aqui e eu vou mostrar para vocês o T, o barra T. Esse barra T, ele vai dar um tab, como se fosse um espaço para a direita, ó, tá? Se vocês quiserem economizar a linha. Beleza, eu vou fazer uma mini calculadora aqui com vocês. O primeiro comando que a gente vai usar, né, é o printf. E eu escrevi, coloque o valor da variável 1. Eu vou dar uns 2 pontos e um espaço. E o barra T aqui para me dar um distanciamento para a direita. Eu vou copiar aqui esses dois códigos e vou colocar aqui. Na minha segunda linha aqui, eu vou estar escrevendo scanf, né? Porcentagem i. Agora eu não quero mais a variável 1, eu quero a variável 2. Opa! E aqui na minha segunda linha, eu vou estar pedindo, né, para ele colocar a variável 1. E aqui na minha segunda parte do comando, eu vou estar pedindo o valor da variável 2. E aqui tudo variável 2. Quando eu rodar isso aqui, coloco o valor da variável 1, 5. Coloco o valor da variável 2, 7. Ele vai finalizar o programa, porque eu ainda não fiz mais nada. Agora eu vou colocar um outro comando aqui embaixo chamado printf, né? A soma é porcentagem i, vírgula aqui depois das aspas, e eu vou colocar o resultado da minha variável 1 mais variável 2. Variável 1 mais variável 2. Ok? Nunca esqueça do ponto e vírgula.
run, ele vai pedir para mim, coloca o valor da variável 1, 7. Coloca o valor da variável 2, 4. Ele vai me responder 11. A soma é 11. Então a gente acabou de fazer aqui uma mini calculadora, uma calculadora muito simples, tá? Vocês lembram que na aula passada a gente aprendeu a fazer uma mini calculadora, né? Fazendo soma, né? Fazendo essas coisas assim. Agora a gente vai pegar e fazer uma média das notas de alguns alunos, tá? De 3 alunos. Então, primeiramente, o que nós temos que fazer? Nós temos que definir as variáveis. Eu vou começar a fazer esse código aqui com vocês, mas eu quero que vocês terminem ele em casa, tá? Beleza? Então, primeiramente aqui, eu vou atribuir as variáveis. Eu vou atribuir ela como float. Por que float? Com certeza, uma nota, ela não é inteira. Tipo assim, é, nem todo mundo tira 7, 8, 9, 10, né? A gente, pelo menos na faculdade, a gente tira, por exemplo, 9,37, 5,48, 8,36, ou seja, tem casas decimais. Então a gente tem que definir a nossa variável como float, tá? Então beleza. Como que vai ser o nome dessas nossas variáveis? Vocês escolhem, tá? A gente vai precisar de a princípio, né, de 3 variáveis, que vai ser a nota dos alunos. Então, eu vou atribuir ela aqui de um jeito diferente da aula passada, mas você pode fazer igualzinho da aula passada, tá? Eu só quero mostrar um outro jeito de vocês declararem variáveis dentro da linguagem C. A gente pode atribuir elas numa única linha, fazendo o seguinte. A gente coloca aqui, por exemplo, aluno underline 1, vírgula, aluno underline 2, vírgula, aluno underline 3. Ponto e vírgula. Aqui nós criamos, né, na verdade, 3 variáveis, aluno 1, aluno 2 e aluno 3, beleza? Essas variáveis aqui, eu não igualei ela a nada, até porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer com que o usuário coloque os valores dela. Então eu não preciso, a princípio, declarar os valores dessas variáveis, tá bom? Então, simplesmente eu faço isso. Float, aluno 1, vírgula, aluno 2, vírgula, aluno 3 e ponto vírgula no final. Mas eu também vou atribuir uma outra variável chamada média, tá? Porque aqui eu quero realizar o cálculo antes de mandar para o printf. Então aqui eu vou escrever, né? Fazer o comentário e eu vou fazer aqui declaração das variáveis. Agora nós vamos colher, tá? Atribuir os valores que o usuário está definindo ali para cada aluno. Então a gente vai colocar aqui, né, do comentário, e colocar assim, área de inserção das notas. Não sei se está certo aqui, acho que está certo. Inserção, escrito assim. E aqui a gente vai usar o que comando, scanf, tá? Scanf. Abre parênteses, abre aspas, e que a gente vai colocar porcentagem F. Lembra que a gente estava usando porcentagem I para inteiro? Aqui nós vamos usar porcentagem F para float, tá? E a gente vai atribuir o valor que o usuário escrever lá a quem? A variável aluno 1, tá? Que é a variável que a gente declarou ali atrás. Então, eu vou fazer só desse aluno aqui, do aluno 1, e vocês vão fazer do resto, tá? Mas, como vocês sabem, é muito simples. É o mesmo comando, só ir mudando essa variável aqui, tá? E aqui, mas lembrem-se que, ó, se eu rodar esse código aqui, ele simplesmente vai pedir direto um valor, tá? Eu não quero isso. Eu quero que vocês coloquem um printf antes, avisando para o usuário. Insira a nota do aluno 1, ok? E daquele jeito, barra N. Como vocês vão ver aqui, ó. Insira a nota do aluno 1. Eu vou colocar 4, por exemplo. Tá lá, foi. Beleza. Depois vocês vão terminar de fazer os alunos aqui, né? E agora, o que falta pra gente? A gente tem que calcular a média. Vou colocar aqui, ó. Cálculo da média. Bem, como vocês todos devem saber, uma média aritmética, uma média básica,
é o que? Você pega a nota dos 3 alunos, soma elas e divide tudo pelo número de notas. Por exemplo, aqui. Vamos supor que o aluno 1 tirou 5, o aluno 2 tirou 5, o aluno 3 tirou 5. Ou seja, é 15 a soma delas. Para mim tirar a média disso aqui, eu divido por 3, porque são 3 alunos, tá? Então vai ficar o quê? 15 sobre 3 vai dar o quê? 5, tá? Então a média seria 5. Então é isso que a gente quer. Então, a princípio a gente vai fazer isso aqui, ó, média igual. Média é a variável que eu criei lá atrás, que eu vou atribuir o valor, né? Que eu vou atribuir o resultado. O que é a média? É aluno 1 mais aluno 2 mais aluno 3 dividido por 3. Isso aqui vai dar erro, vai dar errado, vai dar um resultado errado. Por quê? Ele vai pegar, toda matemática e na linguagem de programação também, ele realiza primeiro a divisão e a multiplicação, depois realiza a soma e a subtração. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai pegar aluno 3, dividir por 3 e somar com o aluno 1 e com o aluno 2, tá? E não é isso que a gente quer. Para resolver isso, a gente cria um parênteses aqui, ó. O que vai acontecer quando tiver esse parênteses? Ele vai resolver o que tá dentro do parênteses primeiro, depois vai fazer a divisão. Então ele vai fazer aluno 1 mais aluno 2 mais aluno 3 e dividir por 3, tá? Então, usem o parênteses. Usem os parênteses. Dentro da linguagem C não existe chaves e nem colchetes na parte da matemática, tá? Então sempre usem parênteses. E os cálculos eles acontecem do parênteses mais interno até o parênteses mais externo da conta, tá? Então, o que aconteceu aqui? Ponto e vírgula, não pode esquecer. O que aconteceu aqui? Eu peguei essa variável média e atribuí a ela, ó, esse 1 igual, simplesmente 1 igual, eu vou pegar tudo que está à direita e atribuir a esta variável, tá? E o que eu tenho que fazer primeiro? Depois, tem que mostrar os resultados, tá? Como que a gente mostra o resultado? Printf, simplesmente isso, abro parênteses e porcentagem f, mas antes, né, eu vou colocar aqui o resultado é, vírgula aqui, e vou chamar a variável média. Como vocês podem ver, o código ele se desenrola de cima para baixo, né? Então, primeiro na nossa cabeça, a gente tem que estar bem ciente disso. Primeiro a gente declara as variáveis, depois a gente pede as notas dos alunos, depois a gente calcula a média e depois a gente mostra os resultados, tá? Aqui não vai dar certo, né? Porque ele vai pedir só a nota do aluno 1, então vai ficar 2 dividido por 3, vai dar um número quebrado aqui, né? Mas basicamente é isso, tá? Agora eu quero que vocês simplesmente adicionem mais os 3 alunos, ou mais 2 alunos aqui, e que vocês tentem, né, mudar algumas coisinhas, fazer algumas coisinhas, colocar as variáveis diferentes, tá? Só para vocês verem como que funciona, tá bom? É só isso. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente aprendeu na última aula a declarar variáveis, né, e a inserir comentários. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre condicionais, que vem a ser uma condicional dentro da linguagem de programação. Bem, na nossa vida mesmo a gente se depara com muitas condicionais, né? Tudo na nossa vida é uma condicional, né? Por exemplo, se você estiver com muita sede, você querer tomar água, não vai importar se ela estiver fria ou muito quente, né? Que se você já está com muita sede. Agora, se você tiver com pouca sede, por exemplo, e você tiver uma água muito quente, você vai esperar, por exemplo, para poder tomá-la, né? Ou seja, a gente se depara com várias condicionais dentro da nossa vida, né? Então, a gente dentro da linguagem de programação também se depara com essas condicionais. E elas são muito importantes para fazer qualquer código. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu declarar algumas variáveis e fazer algumas condicionais como exemplo, tá?
A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso código, para eu poder estar explicando para vocês. Eu vou declarar duas variáveis inteiras, tá? Só como exemplo. Vai ser a variável underline A e a variável underline B. Estou travando aqui. E a variável B. Só colocar o ponto e vírgula, beleza. Agora, eu vou ensinar para vocês qual que é a função que a gente usa para fazer uma condicional. A função que a gente usa é a if. Essa função, ela significa em português se, tá? Então, se acontecer alguma coisa, vai ter um certo resultado. Se acontecer outra ocasião, a gente vai ter outro resultado, tá? Por exemplo, aqui dentro dessas aspas, a gente vai colocar a nossa parte lógica, tá? O que deve acontecer? A condicional em si vai estar dentro desses parênteses aqui, e dentro destas chaves vai ser onde a pessoa vai colocar o código dela, tá? Então, por exemplo, eu vou declarar aqui duas variáveis, e eu vou colocar um valor para elas inicial. A variável A eu vou colocar como 3 e a variável B eu vou colocar como 8, tá? Só como exemplo, tá, pessoal? Então, aqui dentro eu posso verificar alguma coisa, alguma condicional. Por exemplo, eu quero verificar se a variável A ela é menor ou ela é maior que a variável B. Para isso, aqui dentro eu escrevo, por exemplo, a variável A é menor, ó, este símbolo aqui, menor que a variável B. Eu estou aqui perguntando se a variável A é menor que a variável B. Este símbolo aqui, ele significa menor, tá? Então, a gente está perguntando se esta variável aqui é menor que esta variável aqui, tá? Se eu invertesse, aqui, por exemplo, colocasse do outro lado, significaria o seguinte: eu estaria perguntando se a variável A ela é maior que a variável B, tá? Então, dentro desses colchetes aqui, dessas chaves, a gente vai colocar o que vai acontecer caso esta condição aqui seja verdadeira. Ou seja, caso a variável A seja maior que a variável B, eu quero que ele me fale isso. Eu quero que o computador me fale isso. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, printf, deixa eu selecionar aqui, printf, e eu vou colocar a variável A é maior que a variável B. Simplesmente isso, tá? E agora, se eu, por exemplo, aqui colocar mesmo, forçar elas a serem uma maior que a outra, se eu colocar a variável A maior que a variável B e der um run, o que vai acontecer? O computador vai me falar, a variável A é maior que a variável B. Beleza. E agora se eu invertesse aqui, colocasse 3 aqui e 8 aqui, e desse um run, o computador simplesmente vai ignorar essas linhas de código aqui, porque esta condição ela se tornou falsa. A variável A ela não é maior que a variável B, ou seja, isto aqui acabou se tornando falso. Tudo isso aqui se tornou falso. Beleza. E agora como que eu faço para o computador me falar se um número é maior que o outro? Eu posso simplesmente, por exemplo, adicionar outra função if aqui embaixo. Colocar aqui variável B, variável A, né, menor que variável B. E agora eu quero que ele me escreva printf, a variável A é menor que a variável B. Então, caso eu rode esse código aqui, eu coloquei duas condicionais, né? Que ele vai verificar para mim. Se a variável A ela é maior que a variável B, ele vai rodar esta função aqui e vai acabar ignorando esta condicional, porque essa condicional vai ser falsa, né? E caso esta condicional aqui seja falsa, ele vai simplesmente ler esta condicional. Por exemplo, vou inverter aqui agora os valores, 8 e 3. Quando eu rodar, ele vai me falar que a variável A é maior que a variável B, tá? Beleza. E agora, e se for igual?
né? E se eu colocar um número igual aqui? 8 igual a 8. Ele não vai ler nada também. Porque eu não configurei isso no meu código de programação. Eu configurei apenas que se a variável A for maior que a variável B, ele vai ler isso aqui para mim, vai me mostrar isso aqui. Se a variável A for menor que a variável B, ele vai ler isso aqui. Caso a variável A seja igual à variável B, ele não tem nenhuma condição determinada aqui. Então, eu também posso criar esta condição. Eu posso colocar variável underline A igual variável B. Bem, o que eu tô procurando aqui quando eu coloquei igual? Quando eu coloco dois sinais de iguais, eu não estou igualando uma variável a outra. Eu estou verificando se a variável A é maior que a variável B. Tá? Que significa isso? Significa que é diferente de eu colocar um igual. Quando eu coloco um igual, simplesmente eu estou atribuindo este valor aqui a esta variável. Mas eu não quero isso. Eu quero verificar, tá? Então eu coloco dois iguais. Quando eu coloco dois iguais, ele verifica se um número é igual ao outro, tá? Simplesmente isso. Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido. A variável A é igual à variável B, tá? Se eu der um run aqui em cima, ele vai rodar para mim e vai me falar: a variável A é igual à variável B. Bem, agora a gente fez todas as possibilidades, né? Então, caso a variável A seja maior que a variável B, ele vai emitir este código. Caso a variável A for menor que a variável B, ele vai emitir este código. E caso a variável A for igual, né, semelhante em número à variável B, ele vai emitir este código. Bem, a gente pode deixar esse código aqui mais bonitinho, tá? Mais bonito, porque se a gente ficar colocando vários ifs assim, a gente pode acabar poluindo o nosso texto. Então, para isso que existem algumas outras funções de condicional, tá? Dentro da linguagem de programação. Entre elas, existe uma coisa chamada else. Else é basicamente senão. O que é senão? Quando esta função aqui ela der erro, por exemplo, assim, ela der uma coisa falsa aqui dentro, por exemplo, eu colocar um número menor, e aqui está perguntando, a variável A é maior que a variável B? Isso aqui vai dar falso, né, gente? Porque a variável A é menor que a variável B. Então, para todos os casos que esta condicional aqui der negativo, ele vai pular imediatamente para else. Todos os casos, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso colocar um printf e colocar aqui dentro a variável A não é maior que a variável B. Então, se eu der um run aqui, por exemplo, ele vai me falar, opa, faltou o ponto e vírgula. Se eu der um run aqui agora, ele vai me falar, a variável A não é maior que a variável B. Se eu colocar um número igual, ele vai me falar, a variável A não é maior que a variável B. E se eu colocar, por exemplo, um número maior, tipo 9, ele vai me falar que a variável A é maior que a variável B. Então, como vocês puderam ver, quando esta condição aqui é verdadeira, ele vai ignorar isso aqui e vai finalizar o código. Quando esta condicional aqui for falsa, ele vai simplesmente ignorar essa parte do código e pular diretamente para o else, tá? E agora, e se eu quiser mostrar detalhadamente se o número é maior, menor ou igual? Eu também posso usar uma condicional chamada else if. Nessa else if, eu posso colocar o código, posso colocar uma condicional. Então eu posso colocar aqui variável A menor que variável B e fazer aquele mesmo esquema, tá? Por exemplo, colocar aqui um printf e colocar aqui que a variável A é menor, tá? Então, o que significa isso aqui? Até agora o que a gente fez. Bem, se isso aqui, o código de programação ele sempre é lido de cima para baixo. Então ele vai bater aqui de frente aqui com esse if.
ele vai se perguntar, o código de programação vai se perguntar, esta variável A, ela é maior que a variável B? Ele vai ver que sim, 9 é maior que 8. Então ele vai simplesmente ler isto aqui e vai ignorar este else if e vai pular para o final. Agora, se, por exemplo, eu colocar um 4 aqui, ele vai ler if variável A é maior que variável B? Não, falso. Então ele vai ignorar isso aqui e vai partir para este else if. Dentro deste else if, ele vai se perguntar, mas então, a variável A é menor que a variável B? E ele vai falar, né? Caso ele dê a verdadeira aqui. 4 é menor que 8, então isso aqui vai se tornar verdadeiro e vai finalizar a nossa condicional, né? Vai finalizar o código, vai mostrar isso aqui pra gente, vai finalizar o código. E agora, se eu colocar 8 igual a 8, eu também preciso declarar outro else, né? Agora eu posso declarar o else final, né? O que seria esse else final aqui? Esse else final é para quando nenhuma nenhum else if para trás e nenhum if que eu coloquei atrás se tornou verdadeiro. Então ele vai cair diretamente nesse else, entendeu? Então, na matemática, um número ele só pode ser menor, igual ou maior que o outro. Então, caso o número não seja, a variável A não é maior que a variável B e também não é menor, ele só pode ser igual, certo? Então aqui eu posso colocar um printf e falar a variável A é igual à variável B, tá? Como vocês podem ver aqui, eu vou rodar o código, ele vai falar para mim, a variável A é igual à variável B. Se eu mudar aqui 3, ele também vai me falar que a variável A é menor que a variável B, e se eu colocar um 9 aqui, ele vai também me falar que a variável A é maior que a variável B. Então, a gente acabou de criar aqui 3 condicionais, né? Na verdade, foram 2 condicionais e um else final que vai receber todas as outras... quando nenhuma aqui de cima der verdadeiro, vai cair diretamente para esse else final, tá? Então, lembrem-se sempre disso, de declarar todas as possibilidades dentro de um código de programação, tá? Nunca se esqueçam que o usuário ali, ele não tem, talvez, né, não sei, não tem noção de programação. E ele vai se comunicar com o seu código de uma forma que você não programou, tá? Você sempre tem que pensar que o usuário é uma pessoa assim que não tem nenhuma noção de programação, não tem nenhum acesso à tecnologia. Então, por isso que você tem que sempre colocar as condicionais certinho, tá? Então, pessoal, estamos aqui com o nosso compilador aberto e agora eu quero fazer um exercício de aplicação com vocês, tá? Vamos supor que eu seja dono de uma loja de roupa e cada número de roupas que a pessoa compra, ela ganha uma porcentagem de desconto. Por exemplo, se ela comprar uma roupa, ela paga o valor total. Agora, se ela comprar 2 roupas, ela ganha 5% de desconto. 3 roupas, ela ganha 15%, entendeu? E tipo, mais de 4%, 4 roupas, ela já ganha 40% de desconto, entendeu? Vamos imaginar, então, esse nosso probleminha, tá? Bem, pessoal, então, primeiramente a gente tem que imaginar como que vai ser o desenrolar do nosso programa. Bem, eu pensei em um programa que o usuário, né, que vai usar esse programa, ele vai ser o dono da loja, tá? E ele vai colocar o número de roupas que a pessoa comprou e o preço dessas roupas, tá? E então o programa vai fazer um cálculo, tá? Do quanto que ela comprou, tipo assim, se ela comprou, como eu já falei, se ela comprou uma, ela vai pagar o valor total da roupa, tá? Se ela comprou 2, ela vai ganhar 10% de desconto e assim por consequente, tá? Então vamos imaginar como que vai ser o desenrolar do nosso programa. Eu pensei no seguinte, o programa vai perguntar para o usuário, bem, quantas roupas o cliente comprou? E o cliente vai responder quantas roupas e depois o programa vai perguntar quanto custa cada uma dessas roupas, né? E com base nisso ele vai fazer o cálculo
o total do cálculo total das roupas e também já aplicar a porcentagem de desconto e automaticamente já falar o valor final, tá? Então a gente pode começar assim o nosso programa. Primeiramente, né, o programa vai falar para o usuário. Deixa eu apagar esse Hello World aqui embaixo. Primeiramente o programa vai falar para o usuário, né, quantas roupas o usuário comprou, tá? Eu aconselho vocês, né, agora que eu expliquei um pouco do projeto para vocês, que vocês tentem fazer aí com o que vocês já têm na cabeça, com o que vocês já sabem da programação. Se vocês não conseguirem, vocês vão me acompanhando aqui e vão fazendo ao mesmo tempo. É importante que vocês também façam, tá? Agora eu vou dar um scanf, né, que ele é responsável por recuperar as coisas, né, por pegar alguma informação do usuário. E aqui eu vou pegar uma variável inteira, tá? Eu ainda não defini as variáveis, eu vou fazer isso no final, para ficar mais fácil e mais intuitivo para vocês aprenderem, tá? Então, eu vou dar um scanf aqui e eu vou pegar uma variável inteira. Por que inteira? Porque a quantidade de roupa é um valor inteiro. Ou seja, você não pode comprar meia roupa, né? Você não pode comprar 0,75 de uma roupa. Ou você compra um par, 2 par, 3 par. Você não consegue comprar, entendeu? Valores quebrados de roupa. Então, é inteiro o valor. E eu vi que eu vou colocar um e-comercial. Eu vou colocar a variável que eu vou usar. Quantidade, underline roupa. Essa variável ainda não foi criada, tá, gente? A gente vai ter que criar elas todas no final. Depois disso, a gente vai dar um outro printf aqui embaixo e pedir o valor de cada uma dessas roupas. Qual o valor das roupas? De cada roupa, né? E aqui a gente consegue colocar um scanf para pegar também esse valor. Bem, agora que tipo de variável a gente vai estar recuperando? A gente vai estar querendo saber. Com certeza é uma variável float, né? Porque a roupa, sim, o valor da roupa pode ser 22,30 centavos. A roupa pode ter um valor quebrado, tá? Então a gente vai usar porcentagem F aqui, tá? Porcentagem F, da mesma forma, e que eu vou colocar valor underline roupa, tá? Bem, agora como que a gente pode calcular o valor total das roupas? A gente faz o valor underline total. Qual que vai ser o valor total? Não vai ser o valor de cada roupa vezes a quantidade de roupas, né? Então, a gente vai estar aqui, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar pegando o valor de cada roupa vezes a quantidade de roupas e vai estar adicionando este valor total a esta variável aqui que eu defini aqui, valor total, tá? Bem, agora que a gente vai entrar nas nossas condicionais, tá? Vamos imaginar que a pessoa leve só uma roupa e ela tem que pagar o valor total, tá? Então a gente vai colocar aqui, if, se o número de roupas que a pessoa comprou for semelhante a 1, significa que ela vai pagar o valor total. Ou seja, se a quantidade de roupas for semelhante a 1, lembra do igual igual? Então, ela vai ter que pagar quantos? Ela vai ter que pagar o valor total. Então, o valor... Então, aqui eu vou dar um printf, né, e já vou falar o valor para a pessoa. Então, printf, o valor total é de porcentagem f. Por que porcentagem f? Como eu disse, o valor total, como o valor total é a multiplicação de um valor inteiro por um valor float, significa que é possível que o valor total seja também um número quebrado, tá? Então, o valor total é porcentagem de, dois pontos aqui, porcentagem f, né? Aqui eu estou chamando a variável, e aqui eu vou chamar a variável valor total. Beleza, eu quero que meu programa termine aqui. Existe uma função na linguagem C que a gente pode fazer com que o programa seja forçado a parar, tá? Nesse ponto, que é esta função, exit, e que eu coloco 0 e no final ponto e vírgula, tá? Quando eu faço isso, significa que o programa vai ser forçado a parar aqui, tá? Ele vai já me falar o valor total
e o programa já vai ter que parar. Agora eu vou usar a função else if, né? Porque a pessoa, eu quero que se a pessoa comprou entre 2 roupas e 4, ela pague somente, tipo, ela vai receber um desconto de 20%. Então, se a quantidade de roupa for maior ou igual a 2 e, tá? Esse E aqui comercial, 2E comercial assim, ele é como se fosse uma porta lógica E. Significa que o número vai ter que satisfazer essas duas condições que eu vou estar colocando aqui. E a quantidade de roupas for menor ou igual a 4, tá? Então, se a pessoa comprar 2 roupas, 3 ou 4, ela vai acabar recebendo 20% de desconto, tá? Ela tem que satisfazer essas duas condições aqui, tá? Então a gente vai estar abrindo aqui chaves, tá? E aqui eu vou estar copiando esse código aqui porque ele vai se repetir, tá? Ó, printf, o valor total é de porcentagem f, valor total vezes 0,8, tá? Por que eu multipliquei por 0,8? Quando eu multiplico por 0,8, eu tô dando um desconto de 20% no valor total das roupas. Talvez você não entenda, né? Ah, mas por quê, né? Porque se eu estou dando um desconto de 20%, por que eu estou multiplicando por 0,8? Bem, basicamente, quando você multiplica por 0,2, que seria, por exemplo, o desconto, você vai estar descobrindo ali o valor do desconto que você deu. Como você quer subtrair do valor total o desconto, você já pode fazer diretamente o valor total vezes 0,8, tá? E a nossa última condição aqui, que eu vou colocar, é um else, tá? Por que else? Porque eu quero que acima de 4 roupas a pessoa já ganhe 30% de desconto. Então eu vou copiar esse código aqui e vou colocar aqui. O valor total é de, e como eu quero que ela ganhe 40% de desconto, eu vou multiplicar por 0,6. Lembre-se sempre disso. E aqui eu posso dar um run. Opa, esqueci de definir as variáveis, né? Esqueci. Então vamos lá para a definição das variáveis. Tá. A variável que a gente vai usar é um int de quantidade de roupas, né? Que já aparece aqui pra gente, ponto e vírgula, e duas variáveis float, né? Que é o valor da roupa e o valor total. Eu coloquei um ponto e vírgula aqui, certo? Então eu vou dar um run. Ele dá esses erros aqui, mas isso aqui não significa nada, tá? Isso aqui na verdade não é erro, ele só tá me dando um alerta, tá? Que talvez eu não criei esta função exit aqui, mas ele funciona normalmente, tá? Primeiramente, então, né, como eu falei, o programa vai perguntar para mim quantas roupas o usuário comprou, que o cliente comprou, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 roupas. Vou dar um Enter. Qual o valor de cada roupa? Eu vou colocar, por exemplo, R$22. 22,4, só para me testar. Bem, aqui apareceu o valor total é de 35,84 centavos, né, aproximadamente. Se a gente fizer o cálculo, né, 2 vezes 22,4 vai dar 44,8, né? E como a gente falou, a porcentagem de desconto tem que ser de 20%. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Se eu comprei 2 roupas vezes 22,4 vai dar 44,8. Se eu multiplicar isso aqui por 0,8, eu vou ter os 35,84, que é o valor total da roupa, tá? Então, nosso programinha entrou nesta condicional, né? Como eu coloquei que eu queria 2 roupas, ele acabou entrando nesta condicional. Se eu colocar 3, ele vai entrar nesta condicional também. Querem ver? Vou colocar um valor mais fácil agora para a gente poder calcular de cabeça. Quantas roupas o usuário comprou? Eu vou colocar 3. Qual o valor de cada roupa? Eu vou colocar 15. Então tá. Ele comprou 3 roupas vezes 15, certo? Então 45. Esse aqui é o valor
total que a pessoa pagaria. Quando eu multiplico por 0,8, vai ficar R$ 36, tá? Então, basicamente é isso. O programa vai receber o valor das roupas, a quantidade, o valor, depois ele vai calcular, né, o valor total aqui. E em cada if, em cada ocasião, ele vai dar uma porcentagem de desconto diferente, tá? Então, basicamente é isso. Esse é um exemplo bem simples, tá? De if e else e uso das condicionais. Espero que vocês tenham entendido, né, o conteúdo aqui dado. E procurem dar uma mexida, tá? Procurem mexer nesse código que eu expliquei para vocês. Tentem entender o código, não simplesmente gravar ele ou copiar ele. Entendam, tá? Então é isso. Obrigado. Então, galera, vou fazer uma revisão bem rápida aqui com vocês através dos slides, tá? Mostrando algum E aí, galera, tudo bem com vocês? Agora eu vou apresentar para vocês aqui um slide mostrando alguns detalhes que podem ter faltado na apresentação lá que eu fiz nas programação em si, tá? Porque lá eu mostrei casos e casos, tá? De uma aplicação. Aqui eu vou mostrar os casos mais gerais, mas vai ser bem rápido porque vocês já pegaram a ideia, tá? Aqui a gente tem alguns tipos de variáveis que a gente pode declarar, tá? Dentro da linguagem C, que são inteiro, float, string e char, tá? Int é para números inteiros, float é para números que têm alguma casa decimal, string é para um texto ou um conjunto de caracteres e char é para um único caractere. Aqui na direita eu dei uns exemplos, tá, de como você declarar essas variáveis. Por exemplo, como você declara uma variável inteira, você coloca o nome da variável que você quer, esse nome aqui pode ser qualquer um, desde que não tenha acentos, tá? Que você não separe essas variáveis, tipo, você não pode colocar tipo variável 1 separado, sabe? Pode colocar tudo junto ou ligar eles através de um underline, tá? E depois você vai igualar ele a um número, a um valor inicial. Quando você tipo, não coloca igual a nada, tipo, você coloca simplesmente variável underline 1, ponto e vírgula, tipo, você declarou só o nome da variável, essa variável pode assumir qualquer valor, tá? Tipo, o computador entrega para ela qualquer valor e você não vai ter controle com o valor que está associado a ele no começo. Então, por isso que às vezes a gente declara já um valor de início dessa variável. Normalmente a gente declara o valor 0, tá? Aqui a gente vê na float também, você pode declarar qualquer nome e ela é uma variável do tipo ponto flutuante, ou seja, ela tem casas decimais, tá? A gente também tem as variáveis char, que são A gente também tem as variáveis char, que são para um conjunto de caracteres, um texto, né? Que isso aqui é uma string. A variável char para string e a variável char para um único caractere, você declara da mesma forma, tá? Por exemplo, assim, eu quero declarar um texto. Eu coloquei aqui meu nome. Você coloca o char, o nome da variável e entre colchetes aqui, você vai colocar o tanto de texto que você vai colocar ali. Por exemplo, assim, eu declaro uma variável com o tamanho 5. Então eu só vou conseguir colocar palavras de tamanho 5 dentro dessa variável, tá? É porque assim, a linguagem C, ela reserva um lugar na memória para esse tanto de, de informação. Ou seja, para preservar a memória do computador, a linguagem C ela já pede que você estabeleça o tanto de palavras que você vai colocar ali dentro dessa variável, tá? E a gente também tem a variável tipo char, normal, que é só um caractere. Esse C está maiúsculo aqui, mas é minúsculo, tá? Char, o nome da variável, igual, coloca aspas simples e coloca a variável que você quer ali inicial. Também pode colocar ponto e vírgula aqui e iniciar ela como qualquer variável. A gente também aqui na variável tipo string, a gente pode sim iniciar ela também sem nada, tá? Eu só dei um exemplo aqui de como você inicia ela com alguma coisa. As expressões matemáticas, né, que eu estava falando para vocês, que são muito importantes dentro da linguagem C e de toda a linguagem de programação, que é com elas que a gente vai fazer nossos cálculos, tá? Algumas coisas aqui da linguagem C.
algumas coisas aqui da linguagem de programação. Os parênteses, eles são representados do mais interno para o mais externo. Então, sempre que você for fazer alguma conta, comece sempre dos parênteses mais internos para o externo. Depois, a sequência de prioridade ela se dá pela multiplicação, divisão e pelo resto da divisão, tá? Depois a gente vai para as operações básicas, né, que é mais e menos, subtração e adição. Depois a gente vai para as operações lógicas, depois as atribuições de variáveis. E aqui tem um aviso, né? Note que não há um operador de potenciação. A potência, né, que é tipo elevado a alguma coisa, ele só é possível fazer, né, só é possível atribuir na linguagem C com o uso de algumas bibliotecas. Mas vocês não têm que se preocupar com isso agora, porque dentro do Arduino que vocês forem programar, você vai ter o acesso à potenciação lá dentro, tá? Bem, aqui tem um exemplo de como você atribui uma variável. Vamos ver aqui, do parênteses mais interno para o mais externo. A gente tem aqui 9, resto da divisão com 3, mais 3 vezes 4, tudo isso mais 2, tá? Lembre-se, a multiplicação vem antes da adição, ok? Aqui a gente também tem outro tipo de código. Esse SQRT nada mais, nada menos é do que uma raiz quadrada, tá? E aqui a gente vai fazer raiz quadrada de 5 mais 1, tudo isso dividido por 2. Aqui ele já dá, né, as respostas. Agora a gente vai para a parte de as formas de imprimir dentro da linguagem C, né? Como a gente estudou, a principal forma da gente imprimir um texto dentro da linguagem C é através dessa função aqui, printf, entre parênteses a gente coloca aspas, e dentro das aspas a gente coloca o texto que vai ser exibido, tá? Nunca esquecer do ponto e vírgula no final dessa função. Agora a gente pode mostrar as variáveis que a gente tem dentro dessa função, printf. Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui faz parte de um texto, pi, dois pontos. Quando eu uso esse conjunto aqui, que é o porcentagem f, eu estou chamando alguma variável do meu texto, tá? Então, como está explicado aqui embaixo, quando a gente usa porcentagem d, a gente está chamando um valor inteiro. Quando a gente usa porcentagem f, a gente está chamando um float ou um double. Quando a gente usa porcentagem c, a gente está chamando um char. Quando a gente usa porcentagem s, a gente está chamando uma string, tá? A gente pode definir a quantidade de casas decimais através a gente colocando tipo um ponto 10 antes do f. Por exemplo aqui, eu quero exibir só 2 casas decimais após a vírgula. Então eu coloco um ponto 2f, porcentagem ponto 2f, e aqui eu chamo a variável. Ok? Aqui tem um exemplo de aplicação. Ó, ele colocou porcentagem d vezes, né? Esse asterisco aqui, vocês podem ver que ele aparece aqui, ó. Vezes porcentagem f é igual a porcentagem ponto 2f. E aqui ele chama as variáveis, né? Opa. O que eu fiz? Tá. Como vocês podem ver, esta variável porcentagem de n vale 2. Então apareceu aqui 2 vezes porcentagem f de underline pi, que é 3,14, é igual a porcentagem ponto 2f de qual que é o resultado de porcentagem de 2 vezes pi? Vai ser n, que é a variável que vale 2, vezes pi, certo? Então, como vocês podem ver aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o scanf, que ele é basicamente uma função inversa do printf. Enquanto o printf ele mostra dados na tela, o scanf ele recolhe dados. Então, da mesma forma,
a gente vai usar aqueles porcentagem D, porcentagem F, porcentagem C e porcentagem S para recolher dados do usuário, tá? A gente não pode esquecer desse vírgula e desse E comercial aqui com o nome da variável que a gente declarou lá atrás. Aqui ele está dando alguns exemplos e nas dicas ali ele fala para você sempre prestar atenção antes, sabe, depois dessas aspas aqui, é importante você dar um espaço, às vezes buga, tá? Às vezes dá um erro e você nem sabe de onde veio o erro. Na verdade, só porque falta um espaço entre esta aspa aqui e o porcentagem. Aqui uns exemplos, né, de como você faz um print e como você recolhe o valor de uma variável. Agora a gente vai entrar na parte de condicionamento, tá? Como vocês lembram, a gente aprendeu a usar o if e o else, sendo que o if significa se e o else significa se não, tá? Então, como a gente pode ver aqui, if, aí dentro desses parênteses a gente define uma condicional, tá? Se esta condicional não for verdadeira, ele vai para esta outra parte do código, que é else. Ou seja, se isso aqui for verdade, faça isso. Se não, faça isso. E a gente também tem o else if, se não se, em português. Então, a gente pode criar várias condicionais. Por exemplo, se isso aqui for verdadeiro, faça isso. Se não, se isso aqui for verdadeiro, faça isso. Se não, faça isso. Ou seja, caso nenhuma das condições anteriores forem verdadeiras, automaticamente ele vai cair para esse else final. Aqui ele explica, né, o funcionamento destas chaves aqui. Ou seja, sempre que eu tiver várias funções aqui dentro da minha condicional, eu tenho que usar estas chaves aqui para colocar uma sequência de condições, tá? Como por exemplo aqui, ó, eu não precisei colocar estas chaves porque eu fiz apenas uma operação, tá? Então você não precisa colocar chaves nesse caso aqui. Aqui a gente tem alguns operadores racionais, tá? Por exemplo, quando a gente quer verificar a igualdade de dois números, a gente usa dois iguais. Quando a gente quer verificar se um número é maior que o outro, a gente usa esse símbolo aqui de maior. Quando a gente quer verificar se o A é menor que o B, nesse caso aqui a gente usa esse símbolo invertido aqui, né? Caso a gente queira verificar se o A é maior ou igual a B, a gente usa o maior com o igual na frente. O mesmo vale para o menor aqui. Caso a gente queira verificar se o A é menor ou igual a B, a gente coloca desta forma. Caso a gente queira verificar se um número é diferente do outro, a gente usa uma exclamação com um igual na frente. Aqui temos alguns exemplos de e ou e não, tá? Ele colocou como você deve usar, tá? Sempre que você quer falar que isso e isso tem que ser verdade, a gente usa dois e comerciais. A gente quer verificar isso ou isso, a gente usa duas barras retas aqui. E quando a gente quer falar que não, tá? A gente quer negar alguma coisa, a gente usa a ponto de exclamação na frente. Aqui ele dá uma explicação rápida, tá? Na condicional A, e B, se A for falso, toda expressão será falsa, e B sequer será validado. Ele dá uma explicada boa aqui, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos bem legais que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Então é basicamente isso. É uma revisão bem básica para vocês verem como que a gente prosseguiu dentro dessa aula.